Irmãos, é sempre um privilégio estar aqui. E quando o pastor Antônio fala, ele sempre vem aqui na Chamar, mas não é mais do que a minha obrigação, porque eu sou membro da Chamar. Nem que seja um membro virtual, né? Estou lá longe, mas eu estou sempre aqui, estou sempre olhando vocês. Às vezes, quando joga aí na internet, estou de olho em vocês, de lá, tá bom? É um privilégio muito grande estar aqui. E eu me sinto honrado de poder estar na Chamar. A gente que está lá fora, a gente sente muita falta disso. Não existe isso aqui, irmãos, lá. É muito difícil de encontrar isso aqui lá. Eu podia até nem pregar hoje, porque depois que você passa por um louvor com essa unção, a gente fica com medo até de atrapalhar um pouquinho. Mas eu sei que Deus é misericordioso. E Ele vai falar ao nosso coração. Cadê o Mateus? O Mateus está me devendo, tu sabe, né? Então tá bom. Ele sabe que a gente está falando lá. Mas é um privilégio. E eu quero apresentar a minha esposa. Fica de pé, minha esposa Ruth. Mais uma vez eu vou dizer, você deve estar falando assim, Jesus foi muito bom com ele, né? Pode falar, eu aceito. Eu aceito isso. E realmente ele foi muito bom comigo, irmãos. Então eu louvo a Deus pela vida dela. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. E eu tenho a liberdade aqui de falar uma outra coisa. Você que nos visita hoje, quero dizer um recado para você hoje. Depois do Senhor Jesus, você é a pessoa mais importante aqui dentro hoje. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Eu não sei o que você veio apanhar aqui, o que você veio buscar aqui, o que você está querendo ouvir. Porque na maioria das vezes, Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas Ele fala aquilo que precisamos ouvir. Então, quando a gente começar a falar aqui alguma coisa, pode ser que você lembre assim, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Então já vou te prevenir, que se fosse para ele estar aqui, ele estaria. Essa palavra é para mim e para você, pode ter certeza disso. Então eu quero abrir as nossas Bíblias, eu quero que você acompanhe. Se você tiver a sua Bíblia, você abra no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Olha como é as coisas. A minha intenção hoje aqui, a do pastor João, é mostrar a vocês que as bênçãos de Deus na minha e na sua vida está nas suas mãos, está na minha mão. Vamos lá? Diz assim, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Você acompanha, bastante atenção para você entender. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Repete aí comigo. Em casa, né? Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Repita comigo. Não
não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou de passar. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa falar através de nós, que nós venhamos a diminuir aqui, somente a tua palavra seja pregada aqui, Senhor. E nada do homem, Deus, possa falar, mas que seja a tua voz. Por isso, Deus, usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, ficar à vontade. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer para você que o óbvio. Qual é o óbvio dessa história? O milagre do azeite. O milagre do azeite que aconteceu. E quem fez o milagre? Deus. Deus faz o milagre. Nós somos usados por Deus para que o milagre pudesse acontecer. Mas o que eu quero começar falando com você é que Eliseu era um profeta do Senhor. Porém, o que eu consigo entender, que a princípio, nem Eliseu sabia o que ia fazer. Uma mulher chega para ele: olha, os meus filhos vão ser levados porque meu marido era teu servo e morreu e está devendo. E a primeira coisa que Eliseu fala: o que a gente vai fazer? É como você estivesse conversando com alguém e alguém fala para você: olha, estou precisando de R$1 milhão. Aí tu fala: o que tu quer que eu faça? Não tem solução. Ele não tinha $1 milhão, eu não tenho R$1 milhão, né, para vocês. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver que quando Eliseu fala para aquela mulher: olha, o que hei de te fazer? Eliseu no seu íntimo, ele já devia estar pensando assim: cara, o que eu vou fazer, Deus? Me ajuda. E muitas vezes nós, pastores, às vezes somos assim: a pessoa chega, começa a falar, e você começa a pensar assim: Deus, ó, me dá uma palavra, me dá uma solução, me dá algo, obrigado, me dá alguma coisa para eu falar. Aí Eliseu chega para aquela mulher e fala assim: o que é que você tem? O que você tem em casa? Como quem diz assim: pô, essa mulher deve ter alguma coisa para resolver o problema. Aí aquela mulher, ela simplesmente responde como muitas vezes eu e você respondemos a algumas situações: nós não temos nada, a não ser uma botija de azeite. Como ela poderia dizer que não tem nada se ela tem uma botija de azeite? Como muitas vezes eu e você dizemos para Deus que não temos nada, se Deus tem nos salvo, Deus tem nos abençoado a cada dia. Deus tem nos feito levantar e caminhar e sobreviver a cada dia. Como será que eu posso dizer que eu não tenho nada? E aquela mulher simplesmente diz: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo, e eu quero que você aprenda comigo: nós precisamos valorizar aquilo que temos. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Que seja um pouco, que seja uma botija de azeite, mas eu e você precisamos valorizar aquilo que Deus coloca na tua mão. Sabe por quê? Porque mesmo sendo pouco, com Deus é muito. Mesmo sendo pouco, Deus faz multiplicar. Mesmo sendo pouco, Deus pode mudar a minha e a tua história. Então nós precisamos, a primeira parte, irmãos, precisamos valorizar o que nós temos.
Eu quero que você olhe para dentro de você, não precisa levantar a mão, não precisa cutucar o teu marido ou tua esposa do lado, mas começa a pensar o que você tem. Começa a pensar o que Deus tem feito para você. Começa a vislumbrar as coisas que Deus tem cuidado de você. Aí você vai ver se essa dimensão, se é pouquinho ou se é bom. E Deus começa a mostrar para aquele homem, para aquela mulher, que ele podia fazer algo diferente ali. Aí Eliseu começa a dar uma direção para aquela mulher. E a primeira direção que ele dá é: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, como nós repetimos, não poucas. Não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teu filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Irmãos, muitas vezes o milagre de Deus na minha e na sua vida não vai ser da forma que eu e você esperamos. Porque o que a gente espera? Trovão, chega alguém voando aqui, seja um anjo, seja um profeta levantando e falando: eis-me aqui, eis que Deus te fala. A gente quer coisa sobrenatural. Aí vem Deus e Ele usa uma mula. Deus usa um jumentinho para levar Jesus. Deus usa a estrebaria para que Jesus pudesse nascer. Deus usa a Bíblia para falar conosco. Deus usa um irmão para falar conosco. Deus usa um vizinho, como usou no caso dessa mulher. Muitas vezes Deus usa a humilhação, porque a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Mas se você quer saber o que significa isso, entenda bem. Os humilhados serão exaltados, mas não é você pensar que alguém de lá vai te humilhar, não. É você se humilhar. Você se humilhar perante o Senhor. Aí sim você vai ser exaltado, quando você reconhecer que você não é nada, irmãos. Quando você reconhecer isso, aí você vai ser exaltado. Aí Deus usa a disciplina. Deus usa alguns apertos. Muitas vezes nós precisamos ser levados à casa do oleiro, irmãos, para sermos quebrados e sermos feitos vasos novamente. Aí Deus usa algumas privações, você é privado de alguma coisa. Aí Deus usa às vezes alguns nãos, porque nós muitas vezes precisamos ouvir alguns nãos, irmãos. Nem sempre o não é ruim. Muitas vezes o não é bom. A gente muitas vezes usa algumas dores, Deus usa algumas dores para que nós possamos viver e sentir o que Deus pode fazer na nossa vida, para que eu e você possamos sentir os milagres de Deus na nossa vida. Aí eu entendo que a direção que Eliseu dá para aquela mulher não foi muito pentecostal. Pode ser que aquela mulher não tenha entendido nada. Às vezes o próprio Eliseu não entendeu bem, mas foi clara e específica. Ela foi bem direcionada. Olha só, a primeira direção, como eu falei: vai e pede emprestar a vasilha a todos os seus vizinhos. Irmãos, Deus se compromete com o milagre. Não sou eu e você que fazemos o milagre, mas Deus é que faz. Muitas vezes achamos que nós vamos gerar e nos colocamos às vezes no lugar de Deus, e achamos que nós vamos gerar o milagre, que nós vamos fazer. Você não vai abrir o mar vermelho, irmão. Quem vai abrir o mar vermelho é Deus. Você vai caminhar. E muitas vezes basta para mim e para você caminhar, ir em frente, porque o milagre Deus vai fazer. E às vezes a gente fica achando que nós vamos fazer o milagre, vai ser através de nós, vai ser através da minha vida. Não, Deus não precisa de ajuda minha e sua. Deus quer nos usar, sim, mas Ele não precisa de nós para fazer o milagre. Então a direção dele foi muito
muito clara. Olha, vai e faz aquilo que você tem que fazer. Vai lá e pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Eu e você precisamos fazer alguma coisa, irmão. Não pense que o milagre vai chegar na tua vida do nada. Não pense que o milagre vai chegar na tua vida sem você fazer nada. A primeira coisa que eu quero ainda dizer para vocês: Deus não chama preguiçoso, Jesus não chama preguiçoso. Você vai procurar na Bíblia toda aí, não tem um cara à toa. Jesus não chamou ninguém à toa. Um estava pescando, um estava cobrando imposto, outro estava lá cobrando mais não sei o que, estava sempre fazendo alguma coisa, irmão. Gideão, lembra Gideão? Gideão estava lá, pisando trigo lá dentro do lagar, e foi chamado. Aí você pensa que Deus vai te chamar quando você está lá dormindo na tua rede? Irmão, não. Deus não chama ninguém que está à toa. Deus quer chamar você, por isso você precisa estar atento, pronto. Lembra da situação de Lázaro? Antes de Lázaro vir para fora, o que aconteceu, irmãos? O que alguém teve que fazer? Fala alto. Tirar a pedra. Será que esse Deus, esse Jesus, que ressuscitou Lázaro, ele não teria poder para falar: a pedra sai daí, ou Lázaro passa através da pedra? Mas ele fala para aqueles homens assim: vai lá e tira a pedra. Às vezes Jesus está falando para você: ó, faz a tua parte, tira a pedra do caminho, eu não vou tirar. Deus não vai fazer o que é para eu ou para você fazer, irmãos, pode ter certeza disso. Se o milagre vai acontecer na tua vida, você precisa fazer a tua parte. E muitas vezes a tua parte é estar pronto, é dizer para Deus: eis-me aqui, é estar na casa do Senhor, é buscar ao Senhor. Muitas vezes a gente quer ouvir a resposta de Deus deitado na nossa cama, ou ouvindo culto pela internet. Aí você que está na internet, está me ouvindo? Não é só para você não, é para a gente aqui também. Muitas vezes a gente quer que a resposta de Deus venha, mas a gente não quer fazer a nossa parte. E aquela mulher foi lá e fez a nossa parte. Vou dar um exemplo aqui atual, pastor Cláudio. Se eu não falar bem, depois o senhor não me chama nunca mais. Quem é que quer ver esse projeto aqui pronto? Tudo isso que o pastor Antônio Carlos falou. Você tem orado? Quem tem orado por isso? Mas só orar não basta. Você tem participado? Você tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Tem que fazer a tua parte, cara. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, seja em qual sentido. E aqui não é bronca para a igreja não, tá? É porque eu preciso ouvir isso também. Eu costumo dizer que o ouvido mais próximo de ouvir a boca do pregador é de quem? É o meu aqui, ó. É o mais próximo. Então essa mensagem entra aqui também, irmãos. Mas eu e você precisamos fazer. A segunda direção: o Senhor orientou que a viúva providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Aqui aprendemos uma coisa muito importante. O meu Deus e o teu Deus não é Deus de pouco, irmãos. O meu Deus e o teu Deus é Deus de muito. Quando ele fala, vai lá, ó, e pega algumas vasilhas, não poucas, traz muito. Traz muita, porque tem muita coisa. Quando Deus fala, vou te abençoar, é porque tem muita bênção para você, não é pouco não. Porque quando nós começamos a pensar aqui, o pastor Cláudio, o pastor Assano começou a pensar aqui, poxa, um dia eu vou ter uma igreja. Aí daqui a pouco ele começou a sonhar, pô, mas a gente pode comprar isso aqui. A gente pode já mexer lá de trás, trazer aqui para frente. Sonha. E se você tem a oportunidade de sonhar, não sonha pequeno não, sonha grande. Porque o meu Deus e o teu Deus é grande. E muitas vezes a gente deixa de acreditar, porque a gente às vezes sonha pouco. Mas eu e você precisamos saber que esse Deus, ele é Deus de muito, irmãos. O nosso Deus é Deus de muito. E ele quer abençoar você. E não estou falando aqui em dinheiro, não estou falando em prosperidade financeira não, tá? Eu estou falando em prosperidade interna, espiritual. Você está bem com Deus, você está bem na tua casa, você está bem com a tua família. É isso que Deus quer fazer para mim e para você. Aí olha só, cheia as vasilhas, ela disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, traga mais uma. Ele respondeu, não há nenhuma.
Irmãos, olha bem, o azeite só parou de cair quando acabaram as vasilhas. Vê se você me entende. Não tinha mais vasilha, aí o azeite parou. Se tivesse mais vasilha, o azeite continuava. Sabe o que eu entendo com isso? Eu e você limitamos o agir de Deus na nossa vida. Eu e você limitamos a bênção de Deus na nossa vida. É que nem quando você bebe um copo d'água. Você só bebe água até quando você aguenta. Mas a água continua. A água tem ali. E você não aguenta mais beber. E muitas vezes eu e você limitamos o agir de Deus quando a gente ou se acha autossuficiente, ou quando a gente se acha o Todo-Poderoso, aí a gente acha que a gente não precisa mais de Deus, a gente acha que já está bom. As bênçãos de Deus sobre a tua vida só param quando eu e você limitamos ela. Porque esse Deus quer te abençoar hoje e continuar te abençoando. A terceira direção, olha bem, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O que isso nos lembra? Lembra lá em Mateus 6,6 que diz, ó, vai para o teu quarto, fecha a porta, sozinho, tá lá, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Veja que uma coisa bate com a outra. Há momentos que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Está numa situação difícil? Vai orar. Vai colocar Deus em prioridade. Deixa Deus agir primeiro. Deixa Deus fazer. Não tenha pressa. Se precisar, espere um pouquinho mais. Não tome decisões que muitas vezes são decisões precipitadas, que você vai vir a chorar amanhã. Espere um pouquinho mais. Descansa um pouquinho mais. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer algumas coisas. Muitas vezes somos muito precipitados. Somos ansiosos demais. Eu te garanto, se eu chegar para o pastor Antônio e falar assim, pastor, preciso falar uma coisa contigo aí, tá bom? Mas depois eu falo. Ele vai se levantar, não, pastor, fala logo. Ou fala agora, ou não fala não. Ou não vai falar depois, não, fala agora. Nós somos assim com Deus. A gente é precipitado, a gente quer a resposta na hora. E Deus está falando assim, ó, tenha calma. Tem aquele ditado que todos nós já conhecemos, né? Que Deus tem 3 respostas para nós. O sim, o não e o espera. E muitas vezes Deus está falando para você, espera um pouco mais. Acalma teu coração. Deixa Ele fazer, deixa Ele traçar os melhores planos. Mas às vezes a gente quer tomar decisão muito rápida. Decisão que não vai acrescentar algo para nós. Por isso Deus fala assim, olha, vai para o teu quarto. Vai orar lá. Dá uma sossegada lá no teu quarto, esfria a tua cabeça. Deixa eu agir. E às vezes Deus está falando para a gente isso hoje, olha, calma. Eu estou no controle. Assim diz Deus para mim e para você hoje. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Nada foge do controle do Senhor. Seja o que for, nada foge do controle do Senhor. Então, ela entrou para casa, pediu o socorro de Deus, mas uma coisa interessante, irmãos, ó, aqui vai para nós. A Bíblia diz que a oração de a direção de Eliseu foi: vai e pede vasilhas aos teus vizinhos. Vou falar só aqui, ninguém da Chamar é assim, tá? Só das outras igrejas. Os vizinhos nos adoram. Nosso relacionamento com os nossos vizinhos são os melhores possíveis. Os cachorros deles nunca me incomodam. Quem mora em prédio, ninguém faz bagunça em cima. Ela tinha um relacionamento com os vizinhos, irmãos. Porque se ela não tivesse, ninguém daria vasilhas para ela. Vocês concordam comigo? Vai e pede aos teus vizinhos. E se ela é aquela pessoa, aquele crente lá daquela outra igreja que não tem relacionamento nenhum com os vizinhos? Que os vizinhos não podem nem te ver.
Além de tudo, você ainda é crente secreto. Eles nem sabem que crente tu é. Como é que você vai pedir as vasilhas para aqueles irmãos lá? Ia ter azeite? Não. Importantíssimo, irmãos. Tenha relacionamento com seu irmão. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa disposta a ajudar, a falar, a ter um relacionamento legal com o outro. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar dentro da igreja, isso vai te ajudar dentro da tua casa, isso vai te ajudar na tua família, nos teus vizinhos. Tenha um bom relacionamento. Por ela ter um bom relacionamento, ela conseguiu vasilhas que a Bíblia diz que era o suficiente para pagar a dívida dela e que eles daí iam viver com aquilo. Olha só, irmão. Aí agora pensa assim: deixa eu ver em qual vizinho que eu podia pedir uma vasilha. Ah não, fulano não vai dar não. Aquele ciclano ali eu não sei. Eu e você precisamos ter um bom relacionamento com quem quer que seja, irmãos. A Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos. E aquela mulher tinha um bom relacionamento. Eu tenho aprendido, irmãos, eu estou acabando já, tá? Depois o pastor Antônio vai pregar, não sei. Eu tenho aprendido que essa experiência que essa mulher teve, a experiência que Eliseu teve, eu e você precisamos ter experiências com Deus. Eu e você precisamos ter algumas experiências com Deus para que algumas situações aconteçam na nossa vida. Eu não sei se você tem tido alguma experiência com Deus. Eu não sei qual é a tua experiência com Deus, se você já teve uma experiência real com Deus. Porque muitas vezes a gente vive das experiências dos outros. Outro dia, eu estava ouvindo desses rios, né, que fala, né? É rios? E o cara dizia assim: rapaz, você imagina quando Abraão almoçou com 2 anjos? Você sabia que Abraão almoçou com 2 anjos? Sabia? Não. Teve 2 anjos que veio falar para Abraão sobre Sara. E Abraão chega lá: não vai embora não, vem cá que eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. Só que a Bíblia bota um detalhezinho assim, que quando Abraão foi falar com os anjos, ele olhou para cima. Pô, ele não estava falando com o gigante não, irmão. Então eu entendo que ele estava falando com anjos vindo do céu. Aí agora tu imagina, Antônio, o que Abraão viu. O que Abraão viu, irmãos? Experiência única. Só ele teve. Aí eu comecei a pensar assim: pastor, o que Moisés viu quando aquela sarça pegava fogo e não se consumia? Experiência, irmãos, vivida por Moisés. Aí eu fui assim: caramba, o que Josué viu quando orou e pediu para que o sol parasse? E o sol parou, cara. O que será que Josué viu, cara? Está imaginando comigo? Experiência que ele teve com Deus, vida que ele teve com Deus ali. Aí eu andei mais um pouquinho e falei assim: cara, o que Daniel viu dentro da cova dos leões? O que será que Daniel viu dentro da cova do leão, cara? Experiência com Deus, momento com Deus. O que será que os amigos de Daniel viram dentro da fornalha, cara? O que será? Será que eu e você já tivemos uma experiência desse nível com Deus? Eu e você precisamos ter uma experiência dessa, de viver isso, de sentir isso, sentir Deus na nossa vida. Aí eu fui caminhando, aí eu falei assim: o que será que Paulo viu quando aquela luz, a Bíblia diz que a luz era tão forte que Paulo não conseguiu ver. Eu sempre entendi que luz serve para clarear e para ver.
Mas aquela luz fez com que Paulo não enxergasse. Eu entendi que naquele momento, Paulo começou a enxergar para dentro. Ele começou a enxergar ele, que era um cara que vivia perseguindo os cristãos, matando cristãos, exterminando os cristãos. E Paulo começou a olhar para dentro, irmãos. E aquilo mudou. Olha que experiência. Aí eu lembrei de uma coisa linda. O que será que João viu na ilha de Patmos? O que será que João viu lá, irmãos? Experiência com Deus, experiência que eu e você precisamos ter. Experiência que essa mulher teve com Eliseu, de ver o azeite não parar de cair enquanto ela tinha botijas. Eu e você precisamos ter essa experiência com Deus. Precisamos parar de viver das experiências dos outros. Precisamos começar a viver a nossa experiência com Deus. A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós não buscamos essa experiência com Deus. Mas a Bíblia tem nos impulsionado. A vida tem nos impulsionados a buscarmos alguma coisa além do que eu e vocês estamos vendo aqui. Existe algo tremendo na Bíblia que eu aprendi, estou vendo, de um personagem que me chama muita atenção na Bíblia. É Zaqueu. Irmãos, Zaqueu tem muita coisa diferente de mim e de você. Zaqueu foi um cara que ele não tinha interesse nenhum em Jesus. A única intenção de Zaqueu era o quê? Quero conhecer quem é esse tal de Jesus aí. A Bíblia não diz, ou melhor, a Bíblia diz que Zaqueu era muito rico, então ele não precisava de dinheiro. A Bíblia não diz se Zaqueu estava com sua mulher doente, com alguém doente. Não diz isso. Então eu entendo que Zaqueu foi atrás de Jesus porque queria conhecer, queria saber quem é esse tal de Jesus. Aí, para quem não conhece a história de Zaqueu, aqui que eu sei que tem alguém que não conhece, pelo menos um. Zaqueu era um homem bem baixinho. Ele era cobrador de impostos, era um judeu, mas era cobrador de impostos. Por isso ele não era bem visto pelo povo. Ele tinha muito dinheiro. E um dia ele quis conhecer Jesus. Ele queria saber quem é Jesus. E para isso o que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus. Aí acontece o que eu acho tremendo. Zaqueu foi o único que não correu atrás de Jesus por algum interesse. Aquele cego Bartimeu correu atrás de Jesus porque queria enxergar. A mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus porque queria ser curado. Jairo foi atrás de Jesus porque sua filha estava morrendo. E a gente viu todas essas pessoas indo atrás de Jesus buscando alguma coisa. Mas Zaqueu não. Zaqueu, só quero saber quem é esse cara aí que estão falando aí. Que eu subiu na árvore. Quem é esse cara que está passando aí falando que é tal de Jesus? Quem é? Aí Jesus faz com Zaqueu o que ele não fez com ninguém. Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. Não precisou Zaqueu chamar ele não. Jesus falou, desce daí que hoje me convém estar na tua casa. E ele ainda acrescenta, desce depressa. Olha lá, é depressa, é rapidinho. Desce daí que eu quero ir na tua casa hoje. Aí o milagre acontece na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque ninguém que chega perto de Jesus sai do mesmo jeito que chegou, irmãos. Se você chegou perto de Jesus, algo vai acontecer na tua vida. E quando Jesus fala, Zaqueu, desce daí que eu preciso falar contigo, que eu preciso ir na tua casa hoje. Aí começa a mudança na vida de Zaqueu. Zaqueu se transforma. Zaqueu se arrepende. Zaqueu deixa de fazer o que estava fazendo. Zaqueu quer devolver tudo aquilo que por acaso ele tenha fraudado de alguém.
E o que acontece muitas vezes, e pode ter alguém hoje aqui, que veio aqui simplesmente para ver Jesus. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse Jesus, mas hoje eu quero saber quem é esse Jesus. Pode ser que você esteja um pouco distante de Jesus e você, pô, vou ver qual é desse Jesus hoje. Eu quero falar para você o seguinte: Jesus está dizendo para você assim, ó: desce da tua árvore, porque me convém ir na tua casa hoje. Me convém ir na tua casa hoje. Por isso eu digo a você que veio aqui simplesmente ou para ver o pastor João, ou para ver o pastor Cláudio, o pastor Antônio, ou para conhecer esse tal de Jesus, eu quero te dizer: Jesus está aqui. E Ele quer pousar na tua casa hoje. Então eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que a igreja feche os olhos. E se você, por algum motivo, quer que esse Jesus chegue pertinho de você hoje, eu só quero que você faça um aceno assim para mim.